Podemos? Bom dia, gente. Bom dia ao pessoal aqui do auditório. Bom dia também aos colegas aí dos demais estados. É um prazer estar aqui com vocês. E nós vamos prosseguir o material do volume 2 da matemática do ensino médio, falando sobre um assunto que costuma trazer dificuldades para os alunos, tá? E por que não dizer para os professores também, que é a geometria espacial. Aliás, uma parte da dificuldade que se tem da segunda série do ensino médio é que são apresentadas de uma vez só muitas coisas que, na verdade, deveriam ser construídas o tempo todo aí no ensino fundamental. Esse é o caso da combinatória, dos métodos de contagem, e é o caso também da geometria espacial. Não há nenhuma razão para que essa experiência aí com figuras espaciais venha de uma vez só na segunda série do ensino médio. Então isso podia muito bem ser mais espalhado ao longo da segunda fase do ensino fundamental e no ensino médio todo. Tá? O fato é que, em geral, na segunda série do ensino médio, a gente tem um tempo relativamente pequeno para dar ao aluno uma vivência das figuras espaciais. De fato, a geometria espacial apresenta uma dificuldade em relação à geometria plana. Então, geometria espacial é, de fato, mais difícil do que a geometria plana, não tanto pela geometria em si, mas pela nossa maior dificuldade de observação e de exploração. Então, quando você estuda uma geometria plana, a gente tem a nosso dispor um excelente meio de representação, que é a superfície plana, seja ela de uma folha de papel, seja do quadro, seja da tela do computador. Enquanto, ao passar para 3 dimensões, essa facilidade de representação diminui. A gente é obrigado, até agora não há ainda nenhuma boa solução tecnológica para representar, de fato, figuras espaciais com desenvoltura. Claro, a gente pode e deve, né, fazer modelos, ilustrar com coisas que estão no ambiente aí que nos cerca, mas é muito mais complicado você explorar uma figura espacial para descobrir propriedades, para fazer realmente a parte dedutiva aí da geometria, tá, do que é na geometria plana pela nossa dificuldade de representação. Isso faz com que, muitas vezes, e também um pouco aí pelo fato disso estar sendo apresentado aí para o aluno numa época que ele está mais maduro, que a geometria espacial comece, tá, de uma forma muito mais formal do que a geometria plana. Tá? Então, quase todos os livros, né, começam geometria espacial falando a respeito das propriedades elementares, tá, de pontos, retas e planos, que estão também na geometria plana, mas que na geometria plana a gente mais ou menos faz isso de forma intuitiva. Tá? Então, o que a gente propõe no livro, no capítulo a respeito dessa parte inicial de geometria espacial aqui do nosso livro, é que isso seja feito, sim, quer dizer, a gente tem que explorar essas propriedades, tem que dar ao aluno meios de poder argumentar com figuras espaciais, mas que isso não seja feito de uma maneira formal, tá? E sim, mais ou menos convidando o aluno a explorar essa estrutura da geometria espacial. Tá? Então, o que a gente sugere que vocês façam ao apresentar esse assunto claro, conversar um pouco sobre as 3 noções básicas, tá, da geometria, que são pontos, retas e planos. Conversar um pouco a respeito da intuição desses objetos, lembrando principalmente
tá, é de que esses objetos não são objetos limitados, né? Com exceção do ponto, naturalmente, né? Mas quando eu falo uma reta, muitas vezes a gente, por causa das representações, está pensando em reta como segmento, tá? Lembrar o aluno, quando você está falando de reta, você está falando disso aqui prolongado indefinidamente nos dois lados. O aluno até sabe, mas com plano é necessário reforçar essa noção. Então, por exemplo, uma mesa como essa é uma boa ilustração de um plano, tá? Mas é necessário discutir que a noção geométrica prolonga essa superfície indefinidamente em todas as direções. Tá? E aí, tá, ao invés de apresentar coisas como quais são os postulados, quais são os axiomas a respeito dessas noções de maneira formal, procurar identificar junto com os alunos, tá, quais são as propriedades fundamentais que governam as relações, tá, entre esses objetos. Tá? Então, por exemplo, uma propriedade que certamente vai parecer familiar aqui para os alunos é a relação, tá, entre pontos e retas, tá, no seguinte sentido: quantos pontos eu necessito, tá, para que com eles eu defina uma reta? Resposta? 2. Tá? Então, a primeira propriedade aqui que a gente vai colocar é que dois pontos distintos deixa eu escrever diferente. Por dois pontos distintos passa uma única reta. Tá? E perguntar aos alunos qual é a propriedade análoga para pontos e planos. Então, se você tem um certo número de pontos do espaço, tá, quantos pontos você precisa ter para definir completamente um plano? 3. Né? E aí, uma discussão de que se você pega uma superfície e coloca 3 pontos de apoio, né, isso aqui define completamente a posição da superfície. Né? Então, a gente tem por 3 pontos quaisquer. Discute de que se esses pontos, por acaso, estiverem na mesma reta, passa algum plano por eles ou não? Claro que sim. Se os 3 pontos estiverem na mesma reta, passa montes de planos por eles. Tá? Mas não vai ser único. Tá? Então, por 3 pontos não na mesma reta, passa um único plano. E, finalmente, a gente tem a propriedade fundamental, tá, entre reta e plano. Que propriedade seria essa? Para a gente descrever, tá, para quem nunca tem ouvido falar de reta e plano, a natureza deles, qual é a propriedade que eu estou me referindo? Não sei nem o que é paralelo por enquanto. Alguém falou em paralelo? Reta intercepta o plano, mas pode não interceptar o plano. Ele pode estar paralelo. Mas o que eu quero dizer, tá, e que essa é uma propriedade essencial dessa relação, tá, é que se uma reta, tá, tiver 2 pontos em comum com o plano, não tem como ela fazer isso aqui, né, de cortar aqui, depois cortar aqui de novo, sem estar contida no plano. Tá? Então, essa terceira propriedade fundamental é que se uma reta tem 2 de seus pontos em um plano, então a reta está contida contido ou pertence ao plano, hein? Pertence, pode ser pertence também? Não pode, né? Porque uma das coisas que a gente deve discutir aqui é que
retas e planos, né, são considerados conjuntos de pontos. Tá? Então, quando eu estou estabelecendo aqui a relação entre a reta e o plano, estou estabelecendo a relação entre dois conjuntos de pontos, e a relação correta entre eles é que a reta está contida no plano. Então, na verdade, o que eu escrevi aqui, tá, são três propriedades que usualmente são tomadas como axiomas, como postulados, que é a mesma coisa, da geometria espacial. Essa escolha dos postulados é algo que a gente tem uma certa liberdade. Então, você pode ter diferentes sistemas de axioma. Tá? O que é fundamental é que a gente tem que escolher um certo conjunto de propriedades iniciais. Tá? Isso é algo que é característico da matemática, das teorias dedutivas. Tá? E essa aqui é uma boa escolha porque mostra o essencial que há entre as relações existentes entre pontos, retas e planos. Daqui a pouco eu vou acrescentar mais um, tá, axioma nessa nossa lista, tá, que vai ser necessário para completar esse nosso entendimento a respeito dessas figuras básicas. Tá, mas só com esses três axiomas, tá, dá para a gente explorar um bocado o nosso poder de argumentar, tá, com geometria espacial. Por exemplo, uma das coisas que a gente logo faz no início da geometria espacial, tá, é falar sobre condições de determinação de um plano. Não é isso? Quase todo livro tem lá uma seçãozinha que fala condições de determinação de um plano. Tá? Mas é interessante para vocês, aí, como professores, observar, tá, que, na verdade, a gente só precisa colocar uma dessas condições, como essa que está aqui, tá, como um postulado. Tá? As demais condições de determinação, então, em geral, a gente apresenta para os alunos as seguintes condições de determinação. Né? 3 pontos não colineares determinam um plano. O que mais? 2 retas. 2 retas paralelas ou concorrentes determinam um plano. E um ponto exterior a uma reta, com ela define um plano. Tá? Então, para ilustrar, tá, essas ideias, deixa eu pegar essa situação, tá, e mostrar que isso, tá, a partir do momento que você estabelece essas propriedades essenciais, tá, esses axiomas, tá, você pode deduzir essa propriedade como uma consequência delas. Tá? Então, o que eu estou me referindo é essa propriedade aqui. Uma reta e um ponto não pertencente a ela determinam um único plano. O que isso quer dizer é que existe um e somente um plano, tá, que contém todos os pontos dessa reta e ao qual o ponto pertence. Tá? Então, como é que a gente pode proceder para argumentar com base naquelas propriedades fundamentais? Eu tenho uma reta, então vamos chamar essa reta de R, vamos tomar um ponto P pertencente, um ponto P não pertencente a essa reta, tá? E como é que eu posso fazer com que esse caso de determinação do plano recaia no caso já estudado anteriormente? Tomo 2 pontos aqui da reta, Q e R, tá? E aí uso a propriedade 2, tá, para dizer que existe um único plano que passa por P, Q e R. Tá? Então, pela propriedade 2, tá, me diz que existe um único
plano alfa por PQR. Acabou? Acabou a demonstração? Ou falta eu argumentar alguma coisa a mais? Não, a unicidade está aqui. Tá? A unicidade é que já é garantida pela propriedade 2. A propriedade 2 já me diz, tá, que esse plano passa por P, Q e R. A existência também é garantida pela propriedade 2. Mas falta uma coisa ainda. O que está faltando aqui na minha argumentação? A reta o quê? Isso. Falta o que a gente construiu pela propriedade 2 foi um plano passando por 3 pontos. Tá? Mas o que eu queria construir é um plano passando pelo ponto e pela reta. Tá? Como é que eu posso ter a certeza de que esse plano contém a reta? Por 2 pontos passa uma única reta, não é a explicação. Propriedade 3. Tá? Alguém no auditório falou que a propriedade 3 é o que está faltando. Tá? Por quê? Propriedade 3 me permite dizer o seguinte: eu construí esse plano de tal maneira que ele contivesse os pontos Q e R. Tá? Mas como esses pontos Q e R são pontos da reta R, tá? A propriedade 3 me diz que uma reta que tenha 2 de seus pontos num plano, necessariamente está contida nesse plano. Tá? Então, a propriedade 3 me garante que R está contida em alfa, já que Q e R pertencem a R e Q e R pertencem a alfa. Tá? Então, é um ótimo exercício mental, tá? A gente trabalhar com esse aspecto dedutivo da geometria espacial. Tá? E, embora, obviamente, a gente não deva fazer as coisas de maneira muito formal com os alunos, quer dizer, se você puder explorar um pouco essas propriedades, isso desenvolve a base da argumentação, tá? Da gente ter um elenco de propriedades a partir das quais a gente vai obter novas propriedades. Tá? Então, uma outra pergunta bastante natural, tá, que a gente tem a partir do momento que tenha feito esse elenco de propriedades ali, tá, perguntar, explorar com os alunos as diversas posições relativas que retas, que planos, e que retas e planos podem ocupar no espaço. Porque essa é a maneira natural, tá, de você chegar à noção de paralelismo, em primeiro lugar, e depois a noção de perpendicularismo. Tá? Há uma pergunta? Não, o P não pertence ao plano. Uma dúvida é como é que eu garanto que P pertence ao plano. Não, não é isso. O que eu fiz foi tomar 2 pontos sobre a reta, tá? E aí eu tenho 3 pontos P, Q e R que não estão sobre a mesma reta. Tá? De posse desses 3 pontos P, Q e R, tá, eu uso a propriedade 2 para afirmar que existe um único plano, alfa, que passa pelos 3. Então, o alfa foi construído de maneira a nele estar P, Q e R, por causa da propriedade 2. Tá? Por construção. Não. Se eu não soubesse o que é uma reta, nesse momento podia estar acontecendo isso aqui. Ó. Digamos que eu não soubesse direito o que é uma reta. Tá? Eu peguei 2 pontos Q e R sobre essa reta e construí um plano passando pelos 3. Tá? Mas você vai dizer, essa figura está absurda. O que diz que essa figura está absurda é o axioma 3. O axioma 3 me diz que não tem isso. Tá? Uma reta que tenha 2 pontos em comum com o plano não pode ter um pedaço descolado do plano. Tá? Então a gente usou a propriedade 3 para poder dizer, mas no momento que você construir um plano passando por Q e R, a reta inteira está contida nele também.
Tá? Se não fosse a propriedade 3, se você pegasse dois pontos diferentes aqui, poderia dar origem a planos diferentes alfa. Tá? O que garante que esse plano vai ser sempre o mesmo é a propriedade 3. Tá? O plano foi construído de maneira a passar por P. Tá? Então, a pergunta seguinte aqui que eu quero fazer, tá, é a seguinte. Quais são as possíveis posições relativas? E aí a gente vai dividir essa pergunta em 3 fases. Tá? Primeiro, como é que eu posso ter duas retas no espaço? E a maneira como eu quero conduzir essa discussão, tá, é através dos possíveis casos de interseção de duas retas. Tá? Então, para ficar claro, tá, vamos eliminar o caso trivial, tá, e tratar com duas retas distintas. Tá? Então, o caso em que as duas retas são a mesma reta, tá, não quero tratar por ser um caso trivial. Então, você tem duas retas distintas, tá, RS, quais são as possíveis configurações em termos do número de pontos de interseção? Pergunto, duas retas podem ter, por exemplo, exatamente 3 pontos de interseção? Por que mesmo? Vão ser coincidentes. Por que mesmo? Por que duas retas não podem ter, por exemplo, 2 pontos de interseção? Exatamente 2 pontos de interseção? Isso, por causa da propriedade 1. A propriedade 1 me diz que se eu tenho duas retas que têm 2 pontos em comum, na verdade elas não são duas retas, são a mesma reta, porque por 2 pontos distintos passa uma única reta. Tá? Então eu tenho duas situações, eu tenho 3 situações possíveis. Tá? Uma eu estou jogando fora porque elas podem ser coincidentes. Tá? Tirando o caso que elas são coincidentes, tá? Eu posso ter duas situações. Um ponto de interseção ou posso ter nenhum ponto de interseção. São as duas situações possíveis que eu posso ter em relação a retas no espaço. Tá? Dá para ter um único ponto de interseção? Claro, né? Pega uma reta qualquer, pega um ponto dessa reta, tá? Pega um ponto que não esteja nessa reta. Então, esses 2 pontos aqui definem uma reta que é distinta da inicial, tá? E que tem exatamente um ponto de interseção com ela. Tá? Então, nesse caso, o que eu digo a respeito das retas? Qual o nome que esse par de retas recebe? Concorrentes. Então, esse é o caso simples. Tá? Duas retas determinando exatamente um ponto de interseção, tá? E corresponde às retas concorrentes. Agora, é importante, tá? É importante explorar isso aí com os alunos, tá? De que, porque é uma mudança. Tá? Na geometria plana, só tem um caso de retas que não tem pontos de interseção, que são o que a gente chama de retas paralelas. Obviamente, retas paralelas estão presentes na geometria espacial. Então, pegando aqui o nosso modelo aqui da mesa, você pega essa borda da mesa e pega a borda aqui da frente, esse é um modelo para duas retas paralelas. Tá? São retas que não têm pontos de interseção. Tá? Mas a novidade, e isso tem que ser mostrado aí para os alunos, é que no espaço há um segundo tipo de retas que não têm pontos de interseção. Tá? A gente pode criar do seguinte modo. Digamos que você tome um plano qualquer e sobre esse plano uma reta que esteja contida nele. Tá? Agora pega um outro ponto desse plano que não esteja sobre essa reta. Tá? E pega um outro ponto
fora desse plano. Tá? Então, o que acontece com essas duas retas R e S? Elas estão contidas em alfa? Não. R está e S não. Mas é mais forte do que isso. Tá? A partir dessa configuração, eu posso garantir, tá, que não existe nenhum plano que ao mesmo tempo contenha as duas retas RS. Não há. Tá? Vou explicar por quê. Um plano que contivesse R e S teria que conter R e esse ponto aqui. Tá? Mas só tem um plano que faça isso, que é esse plano alfa. E esse plano alfa não contém S, porque eu construí S pegando um ponto que estivesse fora dele. Tá? Então, estou demonstrando que, ao fazer essa construção, tá, eu construí retas R e S, que não somente não tem ponto de interseção, tá, mas mais, são tais que não há nenhum plano que ao mesmo tempo contenha ambos. Tá? Isso faz com que a gente, na geometria espacial, tenha então dois tipos, tá, de retas que não têm ponto de interseção. Retas que não têm ponto de interseção, mas estão contidas em algum plano. Tá? Então, esse caso aqui então se divide em dois. Tá? A gente tem o caso das retas paralelas, tá? Que são o caso das retas sem ponto de interseção, mas que estejam contidas em algum plano. Tá? E daí vem então um dos casos de determinação aqui de plano. Tá? E tem o caso das retas reversas, que é o caso em que as retas são não coplanares. E quando eu falo não coplanares, tá, é muito forte isso. Tá? Estou dizendo, se você pegar duas retas reversas, não tem jeito de você passar um plano que contenha as duas. Tá? Então, na verdade, esses dois casos aqui, então, o caso em que eu tenho retas concorrentes, tá, e o caso em que eu tenho retas paralelas, uma outra maneira de a gente fazer essa divisão, nessa situação eu tenho retas coplanares. Tá? Então, são duas classificações possíveis. Se a gente fala em termos de pontos de interseção, pode ter um ou nenhum. Tá? Mas esse caso em que tem nenhum, são dois casos bem distintos. O caso em que as retas são paralelas, como as duas bordas aqui da mesa, e o caso que elas são reversas, como, por exemplo, essa reta que está aqui, tá? E, por exemplo, essa reta que está aqui. Então, se você pega essa reta aqui da emenda do quadro, tá? E pega essa reta que é a borda aqui da mesa, tá? São retas que não têm ponto de interseção, tá? E para as quais não há nenhum plano que as contenha simultaneamente. Então, fazer essa exploração, tá? Mostrar como é que essas coisas aparecem, é importante para que o aluno possa construir essa noção. Não é só chegar a classificação. Retas podem ser concorrentes, paralelas e reversas. Não, a gente tem que mostrar como é que as retas reversas de fato existem, tá? Como é que a gente pode construir uma reta reversa. Ok? Então vamos ao próximo caso, que é o caso em que eu tenho uma reta e um plano. Lá foi o caso A. Então, como é que é a situação para uma reta e um plano? Fazendo o mesmo tipo de provocação. Considera número de quantidade de pontos de interseção da reta e do plano. Eu pergunto a vocês, pode ter, por exemplo, 3 pontos comuns? Exatamente 3 pontos comuns entre uma reta e um plano? Uma reta pode ter exatamente 3 pontos em comum com o plano, gente? Ah, bom. Exatamente 3 pontos? Não. Tá? Porque um dos nossos axiomas, uma das nossas propriedades fundamentais, nos diz que se tiver 2, tem todos. Tá? Então, os casos que a gente vai ter
são o caso em que a reta está contida no plano. Então, esse caso a gente sabe que existe, né? Então, você tem um plano e pega dois pontos quaisquer, tá? Por esses dois pontos passa uma única reta, tá? Essa reta está contida nesse plano. A gente sabe que, na verdade, depois desse caso, tá? Eu vou ter a situação em que a reta intersecta o plano em um único ponto. Isso pode acontecer mesmo? Como é que a gente constrói isso? Pega o plano, dá para traçar uma reta que só tenha um ponto em comum com esse plano? Claro, moleza, né? Pega um ponto qualquer sobre o plano e pega um ponto qualquer fora do plano, tá? Quando você considera a reta definida por esses dois, essa reta tem um ponto comum com o plano e não pode ter mais nenhum. Porque se tivesse mais algum, ela estaria contida. Tá? Então, a interseção dessa reta e desse plano, tá, é formada por exatamente um ponto. Tá? Então, o nome que normalmente a gente usa para isso é dizer que a reta é secante ao plano. Tá? Esses dois casos existem. Tem mais algum? Pode haver a situação da reta não ter ponto de interseção com o plano? Pode. Como é que a gente argumenta a existência desse caso? Pega o plano. Tá? Pega uma reta desse plano. Tá? Agora pega um ponto fora do plano. Tá? E aí o que acontece? Esse ponto e essa reta definem um plano que eu vou chamar de alfa, tá? Para o qual vale lá as propriedades da geometria plana. Tá? Então, nesse plano alfa, vale o famoso postulado de Euclides, né? Que me diz que por esse ponto exterior à reta R, passa uma reta que é paralela a ela. Tá? Então, o que acontece aqui com essa reta S que eu construí aqui? Essa reta S, tá, não tem nenhum ponto de interseção com o plano. Tá? Por quê? Porque se ela tivesse que cortar o plano, cortaria segundo em algum ponto da reta R. Tá? Mas S e R são paralelas. Eu construí essa reta de maneira a ser paralela à reta R. Tá? Isso aqui já ilustra, tá, quase sempre, quando a gente tem que argumentar que uma reta é paralela a um plano, o que a gente vai fazer é isso aqui. Tá? Você vai mostrar que uma reta é paralela a um plano, mostrando que existe alguma reta do plano que é paralela a ela. Tá? Essa é uma ideia muito forte. Tá? Então, se você quer provar que uma reta como essa, tá, é paralela a um plano, a maneira de fazer isso é identificando sobre o plano uma reta a qual ela seja paralela. Tá? Nas figuras espaciais, é assim que a gente argumenta com o paralelismo de reta e plano. Tá? Então, existe esse caso, sim. Então, o terceiro caso, a reta e o plano não tem pontos comuns. E nesse caso, eu digo que eles são paralelos. Ok? Então temos aqui as três situações possíveis, tá, para uma reta e um plano. Finalmente,
Vamos ver o que acontece quando eu examino as possíveis posições de dois planos distintos. Então, mais uma vez, está perguntando a respeito da quantidade de pontos de interseção. Então, o que a gente sabe é o seguinte: se tiver dois ou mais, tá? A gente sabe que vai haver uma reta, tá, contida simultaneamente nos dois planos. Antes, se os dois planos tiverem 3 ou mais, tá, eles obrigatoriamente são coincidentes, tá? Porque se você tem 3 pontos não colineares, que eu quero dizer, tá, comuns, obrigatoriamente esses dois planos têm que ser o mesmo plano. Então, esse caso está já eliminado, que eu estou falando de planos distintos, tá? Então, a outra situação é aquela em que eles não têm 3 pontos não colineares, tá? Mas tem 2 pontos pelo menos. Se tiverem 2 pontos pelo menos, tá, eles têm uma reta comum. Tá? Então, a primeira situação é na qual eles se intersectam segundo uma reta. Nesse caso, eu digo que esses planos são secantes. Tá? Construir planos secantes é muito simples, né? Pega um plano qualquer, aí você pega uma reta qualquer desse plano, tá? Agora pega qualquer ponto que esteja fora desse plano. Esse ponto determina com aquela reta um novo plano. E qual é a interseção dos dois? Exatamente essa reta aqui que eu construí. Tá? Então, esse é um caso que pode ocorrer. Pode acontecer da interseção ser um único ponto? Pergunta, se você tem 2 planos no espaço, pode acontecer isso aqui? Estou mostrando a vocês que é possível eu ter 2 planos que se encontram exatamente num pontinho que está aqui? É que, na verdade, tá, a gente tem que lembrar que o plano é uma superfície limitada. Tá? Então, na verdade, eu estou fazendo essa figura, mas o plano se pareceria mais com algo assim. Tá? Ele é prolongado em todas as direções, a interseção vai ser uma reta que está aqui. Tá? Como é que a gente argumenta com aquelas propriedades anteriores que esse caso não pode acontecer? Isto é, que 2 planos não podem ter como interseção um único ponto. Resposta: não argumenta. Tá? Essa propriedade, tá, na verdade, é um quarto, tá, axioma, tá, que é necessário a gente introduzir naquele sistema de propriedades, tá? Até porque essa coisa de que 2 planos não podem se intersectar segundo um único ponto é uma coisa muito específica do nosso mundo tridimensional. Tá? Se a gente pensasse no mundo dimensão 4, por exemplo, tá? E não é difícil fazer isso usando geometria analítica, por exemplo. Tá? Depois, quem tiver curiosidade, pergunta a mim que eu explico isso melhor. A gente pode falar isso na sexta-feira também. Mas, num mundo de dimensão 3 como o nosso, tá, não pode acontecer, tá, de 2 planos terem um único ponto em comum. E essa é uma propriedade que tem que ser incluída naquela lista. Tá? Então, lá a gente falou de propriedade 1, propriedade 2, propriedade 3. É necessário acrescentar, tá, uma 4ª propriedade, tá, que diz o seguinte: se 2 planos têm um ponto comum, então eles têm pelo menos
uma reta comum. Quer dizer, eu estou dizendo que esse caso aqui, ó, ilustrado aqui por essa figura, tá, de dois planos se encostando, tá, de tal maneira que tem um ponto só comum, tá, é um caso que não existe. Quer dizer, esse caso, na verdade, é esse caso aqui. Tá? Então, se você identificou que esse ponto, que esse plano e esse outro tem um ponto em comum, então, na verdade, tem uma reta aqui que vai ser comum os dois. Tá? Então, isso é necessário um axioma para garantir esse fato, porque basicamente o axioma que diz que nós vivemos num mundo tridimensional. Tá? Tem uma discussão um pouco maior sobre isso aí no livro, mas não tenho tempo para entrar mais nessa discussão. A consequência disso é que, então, só tem duas posições possíveis para dois planos distintos. Tá? Ou eles têm uma reta em comum, ou então não tem nada em comum. Tá? Só tem essas duas situações. Tá? E essa situação acontece mesmo, quer dizer, é possível a gente ter dois planos do espaço que não tenham nenhum ponto em comum? Claro, mas ajuda a gente a pensar em como esses planos são, porque isso nos ajuda em figuras espaciais, tá, a argumentar, tá, com posições relativas, tá, de planos. Então, se eu quiser pensar num plano paralelo a um plano dado, tá, a melhor maneira de fazer isso, tá, é o seguinte: pensa em duas retas do plano original. Tá? Agora, pega um ponto fora desse plano. Tá? E por ele, traça duas retas que sejam paralelas, tá, às retas iniciais. Essas duas retas vão definir um plano, e aí a gente consegue demonstrar, não vou fazer isso, tá? A demonstração não é tão simples assim, tá? Mas a gente consegue demonstrar, tá, que esses dois planos construídos dessa forma, tá, são planos paralelos entre si. E normalmente é assim que a gente identifica dois planos paralelos. Você identifica que dois planos são paralelos, identificando num dos planos duas retas que são paralelas ao outro plano, tá? Ou paralelas a retas do plano inicial. Ok? Ver se a gente tem tempo aqui para fazer um exemplo sobre paralelismo. Eu quero falar um pouquinho sobre perpendicularismo também. Sim? Olha, excelente pergunta. Tá? Qual é o seu nome? Wellington. O Wellington, não sei se entendi bem o nome, tá? Colocou um argumento bastante sutil aí. Tá? Em todas essas demonstrações aqui que eu estou fazendo, tá? Eu estou fazendo coisas como, então, por exemplo, para mostrar que uma reta, tá, e um ponto não pertencente a ela determina um único plano, eu peguei sobre a reta R dois pontos distintos Q e R. Tá? E a pergunta dele é: posso fazer isso? Ou então, para mostrar a existência de
de retas reversas, eu peguei o plano alfa e peguei um ponto que estivesse fora do plano. Tá? A rigor, numa construção axiomática, precisa da geometria espacial, tá? O que nos permite fazer isso é mais um postulado. Tá? Mas esse é o tipo do postulado que com alunos, tá? Dificilmente um aluno com grau de maturidade aí do ensino médio vai entender a necessidade de um postulado desse tipo. Ele não vai ter a menor dúvida que você pode tomar pontos sobre uma reta, tá? E pontos fora dessa reta. Então, o postulado que garante isso, normalmente a redação deles uma reta possui infinitos pontos, tá? E há também infinitos pontos que ficam fora dessa reta. Então, isso que dá suporte a fazer esse tipo de construção. Tá? Está certo, mas esse axioma não acho um axioma que vale a pena, tá, a gente colocar. Não sei se o Elon teve a oportunidade aí de falar aí com vocês, tá? Mas ele tem uma frase muito boa que define a forma como a gente deve atacar a matemática aí com os alunos. Tá? Segundo o Elon, ensinar matemática do ponto de vista aí do rigor e tudo, deve ser igual ensinar educação sexual. Tá? Não é uma boa ideia você falar uma mentira, tá? Falar, tá, uma coisa errada. Tá? Isso é péssimo, e às vezes a gente faz isso aí na escola. Tá? Mas também não precisa falar todos os detalhes, tá? Quando a criança tem 7 anos, tá? Porque não vai ser útil também você falar todo esse detalhe. A mesma coisa está acontecendo aqui com essa discussão. Tá? Deixa eu falar um pouquinho de perpendicularismo, mas se sobrar tempo no final, eu faço exemplos aqui sobre paralelismo. Senão, nos exercícios de hoje à tarde, a gente vai ter oportunidade de colocar essas propriedades. Então, uma coisa que eu não sei se está clara para vocês é que a noção de perpendicularismo, tá, já na geometria plana, é uma noção muito diferente da noção de paralelismo. A noção de paralelismo diz respeito à interseção. Então, vamos pensar primeiro na geometria plana. Tá? Na geometria plana, falar de paralelismo é falar de retas que não têm ponto de interseção. Tá? Então, essa é a definição. Agora, o que são retas perpendiculares? Hein? A geometria plana mesmo. Como é que se define retas perpendiculares? Já sei o que eu vou ouvir. Pode falar. Aí eu vou perguntar outra coisa. O que são... forma um ângulo de 90. E que diabos é isso, um ângulo de 90? Alguém vai falar... Eu vou voltar contra a pergunta. O que é um ângulo de 90? Um quarto de uma volta já está melhor. Tá? Porque isso está mais no espírito. Tá? A coisa fundamental, tá, é que a noção de perpendicularismo não é uma noção de pura incidência. Tá? Não é uma propriedade só de interseção. Tá? É uma propriedade, na verdade, de congruência. Tá? Tem uma noção métrica que está presente aí nessa história. Então, retas perpendiculares, lá na geometria plana, são retas que têm a propriedade, tá, de determinarem 4 ângulos congruentes entre si. Tá? Então, a gente diz que 2 retas são perpendiculares, tá, quando os 4 ângulos formados por elas são congruentes, portanto, dividem o plano em volta desse ponto, tá, em 4 partes congruentes, e cada uma dessas 4 partes é chamada de um ângulo reto. Tá? E aí você pode ter um sistema de medição em que você divide esse ângulo reto em 90 partes, cada uma delas é 1 grau, ele passa a valer 90 graus. Mas a ideia fundamental é que retas perpendiculares,
tá, dividem o plano em volta do ponto de interseção em 4 partes congruentes. Tá? Então, você tem uma noção de congruência, tá, presente na definição de retas perpendiculares. Tá? A existência de retas perpendiculares precisa ser garantida por determinados axiomas. Normalmente não é bem o axioma da existência, mas outro parecido, também não vou entrar nesse detalhe. Tá? Agora vamos levar essa discussão, tá, para o espaço. Sabemos o que são retas perpendiculares, tá, no plano. E no espaço, o que pode acontecer? Como é que a gente vai definir, de maneira geral, ângulo entre 2 retas? Então, a ideia é que a gente pode definir ângulo entre retas, ainda que elas não sejam concorrentes. Tá? Quaisquer que sejam as retas, a gente vai definir o ângulo entre elas. Então, você tem 2 retas, mesmo reversas RS, eu defino o ângulo entre elas tomando um ponto, tá? Por esse ponto, traçando paralelas a essas retas, e aí o ângulo formado por essas 2 retas, tá, é o ângulo formado por RS. Tá? Em particular, quando esse ângulo aqui é reto, o que eu digo a respeito das retas RS? Elas são chamadas retas ortogonais. Tá? Então, eu vou definir que 2 retas R e S são ortogonais quando formam um ângulo de 90 graus, tá? Um ângulo reto. Eu já sei o que é isso lá da geometria plana. Tá? Eu tenho essa propriedade vinda lá da geometria plana. Ok? Essa não é a maneira como normalmente os livros didáticos definem retas ortogonais. Tá? Por que não? Pergunta para vocês. Essas 2 retas aqui, concorrentes, RS, são ortogonais? São. Tá? Quer dizer, no nosso livro, tá, a gente critica muito essa convenção dos livros didáticos brasileiros, tá, que insistem em dizer que é proibido usar o nome ortogonais para se referir, tá, a retas desse tipo. Isso é muito ruim, porque, por exemplo, quando o aluno vai estudar álgebra linear, logo 2 séries à frente, ele vai falar em vetores ortogonais. Tá? Então, esse adjetivo aí, ortogonal, significa forma ângulo reto. Tá? Não está presente aí na formação da palavra que as retas tenham que ser reversas. Então, a maneira correta de olhar para essa questão, e eu digo a vocês, está em desacordo, tá, com os livros didáticos, e, na minha opinião, pior para os livros didáticos, tá? Porque é uma má terminologia. Tá? Então, nós, ao longo aí do nosso texto, essa é a nossa definição de retas ortogonais. E retas perpendiculares, como ficam? São um caso particular. Tá? Se elas são concorrentes, também são chamadas de perpendiculares. Então, obviamente, terminologia, tá, é uma coisa que é uma convenção que um certo grupo de pessoas faz. Tá? O que eu estou dizendo é que a terminologia usada no livro didático, tá, de proibir você chamar retas desse tipo de retas ortogonais, tá, é uma má terminologia. O que a gente acha apropriado é olhar perpendicularismo, tá, como um caso particular de ortogonalidade. Tá? Então, ortogonalidade se aplica a quaisquer retas. Se, além disso, elas se encontrarem, tá, a gente diz que elas são perpendiculares. Ok? É o que a gente defende aí no nosso texto. Muito bem. Então, a noção de perpendicularismo, de ortogonalidade de retas, tá, é essa que está aí. Agora, e de reta e plano, hein? Quando é que eu digo
que uma reta é perpendicular a um plano? Porque todas essas noções, perpendicularismo entre reta e plano, perpendicularismo de planos, tá, no fundo é herdada da noção fundamental de perpendicularismo entre retas. Tá? Então, quando é que eu digo que uma reta é perpendicular a um plano, como aqui? Isso vai ficar equilibrado. Tem um modelo, tá, de uma reta perpendicular a um plano. O que isso significa? Quer dizer que ela é perpendicular a uma reta de um plano? É legal fazer essas perguntas com os alunos, tá? E aí mostrar que isso não é o que eles querem. Porque uma reta como essa que está aqui é perpendicular à reta da borda aqui da figura, forma um ângulo reto com ela, mas não é perpendicular a um plano. Quando é que uma reta é perpendicular a um plano? Quando ela é perpendicular a todas as retas que passam pelo seu ponto de interseção. Tá? Então, essa é a definição que a gente vai adotar. Uma reta é perpendicular a um plano quando é perpendicular a todas as retas do plano passando por seu ponto de interseção com o plano. Ou, se quiserem, equivalentemente, ortogonal a todas as retas do plano. Tá? É a mesma coisa, porque se ela é perpendicular às retas que passam pelo ponto de interseção, ela vai formar um ângulo reto, na verdade, com todas as retas do plano, certo? Porque se você traçar uma reta qualquer do plano, vai haver uma paralela a ela passando pelo ponto de interseção. Tá? Então, essa é a definição, tá? É essa a ideia que captura uma figura como essa, de uma reta formando ângulo reto com plano. Acontece que, na hora de fazer os problemas, há uma propriedade fundamental que permite que a gente possa identificar um plano e uma reta perpendiculares, tá, sem ter que verificar perpendicularismo com todas as retas do plano. Tá? Da mesma maneira como nas propriedades aqui de paralelismo, eu estava um pouco descrevendo aqui o caminho das pedras. Então, você quer mostrar que uma reta é paralela a um plano, exibe uma reta do plano que seja paralela a ela. Tá? Então, como é que eu faço, tá, para demonstrar que uma reta é perpendicular a um plano? É necessário mesmo verificar o perpendicularismo com todas as retas que passam pelo ponto de interseção? Um teorema absolutamente notável, tá, fundamental aqui na geometria espacial, é ilustrado aqui por essa figura. Tá? Essa figura aqui, o que eu fiz? Dobrei essa folha de papel aqui ao meio, portanto, os ângulos que estão formados aqui são ângulos retos. Tá? Então, ao pousar essa folha sobre a mesa, tá, o que eu estou produzindo, tá, é uma reta que é perpendicular, tá, a duas retas concorrentes aqui do plano. Tá? E isso já basta para garantir, tá, que ela vai ser perpendicular a todas as outras. Tá? Então, esse é um teorema, tem uma demonstração, não é uma demonstração muito fácil, mas tem aí no livro, tá? E é a chave para a gente resolver problemas envolvendo perpendicularismo de retas e planos. Então, que é o seguinte: se uma reta é perpendicular, na verdade podia ser ortogonal
duas retas concorrentes de um plano, então ela é perpendicular ao plano. Tá? Então, essa propriedade é fundamental para a gente mostrar perpendicularismo. Mostrar, né? Não é só questão de mostrar, né? Descobrir. Tá? Quando você está numa figura espacial, essas relações angulares não aparecem nas figuras, né? Por causa da distorção perspectiva. Então, a única forma que você tem realmente para poder argumentar com perpendicularismo é usando propriedades como essa. Ok? Finalmente, como é que fica a história de perpendicularismo entre planos? Então, a ideia é fazer a mesma coisa que a gente fez com retas, tá? Então, sempre usando o conceito fundamental, tá, de ângulo entre retas. Então, com a noção de ângulo entre retas, a gente pode definir ângulo entre planos. Então, por exemplo, se eu tenho esses dois planos aqui, como é que eu faço para definir o ângulo entre eles? Pego um ponto da interseção e traço uma reta em cada plano e meço o ângulo, tá bom assim? Pego uma reta aqui, meço esse ângulo. Tá bom assim? Não, não tá bom porque se você fizer isso, esse ângulo não vai estar bem definido. Dependendo das retas que você escolher, tá, você vai ter ângulos diferentes. Então, conserta. Então, em cada um dos planos, eu pego uma reta que seja perpendicular à interseção. Tá? A gente pode demonstrar que essa é a situação, tá, em que o ângulo entre essas retas vai ser máximo, tá? Mas a gente não precisa disso para poder dizer que isso está definindo, então, propriamente, qual é o ângulo entre os planos. Tá? Então, esse ângulo que está aqui é o ângulo diedro, né, entre os planos. Assim que a gente mede esse ângulo. Então, quando esse ângulo é reto, então a gente vê que vai sempre sendo remetido à ideia fundamental de perpendicularismo entre retas. Então, quando esse ângulo aqui é um ângulo reto, eu digo que os planos são perpendiculares. Tá? O que eu gostaria de salientar, porém, tá, é que existe uma propriedade de caracterização que nos ajuda a encontrar essas relações de perpendicularismo. Tá? Digamos que você queira argumentar numa determinada situação, tá, que esses dois planos aqui são perpendiculares. Como é que a gente caracteriza isso? Tá? Como é que a gente descobre que dois planos são perpendiculares? Tá bom, medindo o ângulo, tá bom, mas será que vem à cabeça de vocês uma propriedade até baseada nas coisas que a gente viu antes aqui, que nos ajuda, tá, a descobrir relações de perpendicularismo? Como é que, em geral, a gente descobre planos perpendiculares nas figuras? E hoje à tarde, nos exercícios, vão ter oportunidade de aplicar, tá, essas noções. Então é o seguinte, se você conseguir mostrar, tá, que um dos planos, tá, possui uma reta que é perpendicular ao outro, isso já basta para
garantir o perpendicularismo dos dois planos. Tá? Então, um teorema que é muito útil é esse aqui. Se um plano, na verdade é C e somente C, mas eu quero frisar essa direção. Se um plano contém uma reta perpendicular a outro, então é perpendicular a ele. Isso é fácil de demonstrar. Vejamos por que isso é verdade. Olha aqui nessa figura, digamos que eu saiba que essa reta R, tá, é perpendicular, tá, ao plano beta. Então ela é perpendicular a todas as retas de beta que passam pelo ponto de interseção. Agora, as que me interessam considerar são as seguintes. Ela é perpendicular à própria reta de interseção e é perpendicular também a perpendicular à reta de interseção contida aqui no plano. Tá? Ela é perpendicular a todas, tá? Mas essas duas aqui são as que eu estou interessado. E, na verdade, é assim que a gente demonstraria a recíproca, tá, desse teorema, que é verdadeira também. Tá? Por que isso aí mostra o que eu quero? Porque já que ela é perpendicular, tá, a essas duas, tá? Primeiro, esse ângulo que está aqui é o ângulo entre os planos, porque ele é determinado pela reta R, que é perpendicular à interseção, e por essa outra reta que eu desenhei de modo a ser perpendicular à interseção. Tá? Então, ela é o ângulo entre os planos. Tá? E o ângulo aqui é reto, porque a reta R é perpendicular a essa perpendicular à interseção, como é perpendicular a todas as outras. Tá? Então, se você tem dois planos, quer mostrar, tá, que um é perpendicular ao outro, quase sempre a gente usa esse fato. Tá? Você descobre em um dos planos uma reta que seja perpendicular ao outro. Tá? Então, hoje à tarde, aí nos exercícios, vocês vão ter a oportunidade, tá, de trabalhar com essas noções. Então, o pessoal dos outros estados tem essa relação dos exercícios, mas deixa eu confirmar que de geometria espacial, tá, os exercícios são do capítulo 7, o 4, o 11 e o 14, e do capítulo 8, o 3 e o 17. Se não me engano, os exercícios que o Elon deixou foram 5 primeiros. Não sei, mas ele já anunciou para os outros estados, eu estou repassando para o pessoal aqui, que são os 5 primeiros exercícios das sessões 1.1 e 1.2, que são sobre PA e PG. Tá? Então, exercícios de 1 a 5. 1 a 5 das sessões 1.1 e 1.2. Ok? Bom, a gente se vê hoje à tarde, o pessoal aqui do Rio, o pessoal dos outros estados amanhã. E para o pessoal aqui do Rio, só um instantinho, para dizer a vocês como é que vão ficar os grupos hoje à tarde. Então, não sei se o Elon e o Wagner chegaram a falar sobre isso, mas uma parte integrante